Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje vai ser esse tema que eu acho um chuchuzinho, uma fofura, que são esses relacionamentos de pai e filha. E eu confesso que foi um pouco difícil de eu escolher esse tema, porque eu fiquei muito em dúvida entre reencarnação e relacionamento de pai e filha, porque a maioria desses de pai e filha é reencarnação, mas eu decidi fazer esses de relacionamento focado em relacionamento de pai e filha, então já bora lá pro primeiro. E antes de mais nada, já deixe seu like, se inscreva no canal para quem não é inscrito e ative o sininho que toda sexta-feira tem vídeo novo. E esse primeiro se chama Eu Sou Sua Filha, que conta a história de uma criancinha que tinha sido adotada por um conde e acabou sofrendo muitos maus tratos na mão dele. Ela nem morava na mesma casa que ele morava com a esposa e com a outra filha. Ele era meio bipolar, às vezes ele tratava ela bem, mas logo em seguida já batia nela, judiava dela, acabava falando, nossa, você parece muito com ela, que não sei o que, mas a gente acaba não sabendo o que é. E quando ela já fica ela foi adotada com uns 7 anos, mais ou menos, e quando ela já fica mais adolescente, a casa onde ela morava acaba pegando fogo e ela morre queimada. E assim ela acorda já no orfanato de novo, com 7 anos de idade, já sendo adotada por ele. Então ela já fica naquele desespero, eu não quero. Ela tá na carruagem com ele indo para casa e ela, eu não quero viver essa vida de novo, eu queria viver normal. Ela vê as pessoas na rua, aí ela consegue fugir, ela abre a porta assim e acaba caindo já em cima de uma criancinha, mas foge e ele corre atrás, obviamente. Ela acaba se deparando com a criança de novo, esse menino, e ele pergunta, você quer me ajuda? Você realmente quer fugir? Quer me ajuda? Ela fala, eu quero ajuda, por favor. E aí quando chega o cara, esse pai dela, ele é muito terrível, essa criança. Ele fica falando um monte de coisa pra realmente irritar os adultos. E aí até que enfim chega alguém, que é esse cara, um duque, o Duque Calisto. E aí ele vem e salva eles já, porque na verdade a gente descobre que essa criança é um príncipe, ele é o filho do imperador e o Duque estava obviamente fazendo companhia para ele, guarda também, e acabou salvando. E ele fala, olha, ela não quer voltar, ela tá com febre e tal, e ele acaba levando ela para casa. E aí começam todas as dúvidas. Por quê, gente? Vocês vão reparar que ela e o Duque são muito parecidos. Eles têm o cabelo da mesma cor, os olhos da mesma cor. E os funcionários, os cavalheiros lá, né, começam a se perguntar: nossa, será que você teve uma filha? E ele insistindo: não, eu não tive filho, eu nunca saí com uma mulher, tipo, eu sou virgem, né? Ele todo assim. E ele batendo o pé que não tinha saído com ninguém, que não era o pai da menina. É que um padre, né, chega lá para sentir se ela tinha um poder, que o poder só da família Calisto tem. E ela tinha esse poder sagrado, e aí ele fica mais em dúvida ainda. Ele fala: eu não posso acreditar. Será que o meu pai, antes de morrer, pegou alguém e teve uma filha? Porque eu não lembro de ninguém. Apesar que eu conheci uma mulher, tipo, bem de rápido, ele pensa assim nessa mulher, mas logo não fala nada. Ele, não, eu tenho certeza que eu não saí com ninguém, e ele sempre bate o pé nessa tecla que ele não saiu com ninguém. E aí começa todo esse problema dele ter pego ela de uma pessoa que já tinha adotado, né, ela do conde. Aí o conde vai reclamar pro imperador, o imperador, obviamente ele é ruim, então ele começa a engalfinhar, né? Ele fica enchendo o saco do Duque, falando que ele raptou a criança, tal, toda aquela historinha. E aí, gente, o que acontece? O padre, que já tinha sentido os poderes dela, pegou e fez um teste de DNA e deu que ela era filha dele. E ele, chocado, ele, não, não é possível. Mas até aí ele já estava meio que até duvidando um pouco. E quando chegou na hora do debate, né, com o imperador lá, ele teve que falar que ela era filha dele para poder salvar ela também, porque ele viu que ela era uma criança com muito medo de adultos e que tinha sofrido. Então, até para salvar ela, ele admite que é filha dele, mas mesmo assim na mente dele ele não admite 100%. E aí começa essa relação deles, ele tentando
se aproximar um pouco, mas daquele jeito rude dele. Por isso que tem, eu acho que essa meio vibe de Who Made Me a Prince, do Cloud e da Ati. Mas é muito bom, eu quero muito ver essa relação deles crescendo. Então esse é um manhwa que eu indico. E esse segundo se chama Eu Sou a Preciosa Filha do Grande Vilão do Mundo de Fantasia. Gente, eu amo esse e já vou dizendo que eu tô com a síndrome do segundo principal, porque é incrível. E conta a história de uma coreana que entrou no mundo desta novel que ela tinha lido. E ela entrou como a vilã e a filha do vilão também, porque os dois são vilões. E aí o que acontece nessa história? O pai dela chega no lugar que o principal morava, quando o principal era pequenininho ainda, mata os pais dele, mata todo mundo lá, rapta ele e leva pra cuidar dele lá no lugar onde ele mora. E aí o principal, obviamente, que já cresce com aquele sentimento de vingança, e um dia ele se vinga e mata o pai dela e mata ela também, porque ela é vilã. Então, quando ela lembra de tudo isso, ela bebezinha, né, que entrou nesse mundo bebê, ela, meu Deus, já começa a chorar, tô ferrada, né? Então, quando chega lá, ela tem uma mãe terrível, que nem estava escrito na novel, a mãe é terrível mesmo, gente, a mãe não liga pra ela, só fez o filho para poder ficar com ele, com o pai dela, que é um gato, gente. Ai, Deus do céu, um gato demais. Então ela realmente belisca a menina, deixa a menina de qualquer jeito. E ele foi visitar ela uma vez e depois se passaram 2 anos e foi ver ela de novo. Mas ele foi lá, que esse menino que ele tinha raptado foi visitar a menina lá e tal, e viu que ela estava muito mal cuidada, assim, ela estava resfriada, ela via que ela estava malnutrida, assim, ela não estava desenvolvendo bem. Então ele chegou e contou pro pai dela e ele tomou uma atitude incrível. Ele foi lá, acabou com a mulher, pegou a filha e falou: desculpa, filho, o papai chegou tarde. E aí começa a relação deles. Uma fofura, gente. Ai, que delícia demais. Nossa, é muito fofo. Ela conquista todo mundo. Ele tem os capangas dele, os seguidores deles, que são umas pessoas mais velhas, mas que são muito poderosas também. E assim, é incrível, porque eles ficam babando nela. Ela chama eles de vovô, eles ficam discutindo quem ela gosta mais. É muito legal essa relação. E obviamente que o principal dela vai ser o principal da história, né, da novel que ela leu. Só que, gente, tudo bem, ele é muito lindo. Eu tô um pouco conformada porque ele tem um cabelão, então a Maria Shampoo em mim acha bom isso. Porém, contudo, entretanto, depois aparece uma cobra lá, gente, uma cobra mesmo, mas ele toma a forma de gente. E ele é a coisa mais fofa. Ele é tipo da idade dela, esse segundo principal aí que aparece. Só que depois ele cresce, gente, e ele é tão lindo, tão lindo. Ele faz tudo por ela, chama ela de mestre. Vocês vão ler a história, é muito legal, é incrível. Eu tô apaixonada. Eu vou até deixar a fotinho dele aí pra vocês verem como ele é lindo. E o principal é legal, gente, mas assim, eu prefiro o segundo. E obviamente que vai ter o plot que a gente quer saber, porque ainda não foi revelado se o pai dela tinha matado mesmo, os pais do menino, porque chega uma hora que eles falam que eram amigos até. Então assim, a gente fica confuso e vê pela personalidade do pai que ele não parece esse tipo de pessoa que iria matar um amigo. Então, quero saber muito a continuação, a gente fica nesse mistério incrível. Eu recomendo demais, gente. Vão lá ler. Gente, esse terceiro é uma fofura também e se chama Eu Sou a Filha do Arquimago, que conta a história da Mabelle, que cresceu num lar assim muito ruim. Os pais maltratavam ela, não gostavam dela, e ela acabou descobrindo, pequenininha ainda, que eles não eram os pais biológicos dela. Ela acabou descobrindo que o pai dela estava vivo ainda e ela fugiu de casa em busca desse pai. E sim, gente, ela conseguiu achar, não sei como, a criança incrível conseguiu achar onde o pai dela estava, e quando ele descobriu tudo o que ela estava passando, ele ficou uma fera, ele ficou muito pé da vida e já chegou lá na casa onde ela morava, destruindo tudo, não querendo saber de nada. Já chegou lá
arregaçando esses pais adotivos dela, que na verdade ele tinha deixado eles para tomar conta dela, para ele, dava dinheiro, tudo, e eles obviamente pareciam os políticos corruptos, não repassavam nadinha para ela, coitada, realmente ela sofreu muito. Então, quando ela chegou já na casa do pai mesmo, biológico dela, desse arquimago incrível, ela já foi super acolhida pelo mordomo dele, por ele. E, gente, o mini harenzinho dela, eu digo mini porque é tudo criança, né? Ai, meu Deus do céu. Tudo lindo, tudo um chuchuzinho, gente. Que pena que eles são crianças. Tô louca pra ver eles grandes já, porque é um mais lindo que o outro. Você não sabe nem o que você escolhe. Obviamente ela vai escolher um, né? Mas a história é muito linda, gente. Vocês vão adorar. É fantasia, é um mundo assim cheio de magia. É incrível, é muito fofa essa história. Corram pra ler. Gente, este quarto, eu adoro ele. Tem gente que não gosta muito por causa do desenho, mas eu adoro. E ele se chama Eu Sou a Filha do Senhor Demônio, que conta a história de uma menina que sofria muito bullying por estar acima do peso e não ser tão bonita para os padrões de beleza que eles achavam, né? Uma menina coreana. Então, ela sofria muito bullying na escola e em casa também. E aí um dia ela saiu correndo de casa e acabou sendo atropelada. E quando ela acorda, ela vê uma mulher falando: filha, eu te amo, tal, a mãe vai ter que ir embora, mas eu te amo muito. Então ela assim, nossa, eu nunca senti tanto calor no olhar, tanto amor, tal. Ela se sentiu bem acolhida. Aí dormiu, tal. E aí a gente tem essa visão de que a mãe dela acaba falecendo e aí vem o pai dela, quando sente que a mulher tava morrendo, né? Ele fica muito, mas muito bravo, porque ele realmente amava muito ela. E quando ele chega na hora e vê a cena, né? Ele até quase mata a filha, mas aí ela meio que aparece pra ele, a mãe, né, da menina, fala: olha, ela é nossa filha, cuida dela, tal. E aí ele cai na real, assim, e começa, ai gente, é uma fofura demais. Ele vai até, eu acho que um orfanato, pergunta: como é que eu seguro um bebê que não sei o que. Ele começa a aprender, ele dá de mamar pra ela. Ai, gente, é muito fofo. E ele é um gato também, eu acho ele um gato. E aí você vai começando a ter uma noção da história, que ele é um demônio e a mãe dela era um anjo, era algo assim do céu divino. E então ela é a junção dessas duas coisas, né? Com o mundo inferior dos demônios quanto o reino dos céus. E aí, gente, já aparece os anjos lá, e tem um específico, o Rafael, que virou o guardião dela. É muito legal a história, gente. É muito envolvente. Eu acho muito engraçado. Esse Rafael é muito feio, coitado. Quer dizer, eu achei, né? Mas é muito legal a história. Conhece um menino dragão que é uma criança, mas na verdade ele tem 400 anos. É muito legal. É muito legal mesmo. O pai começa a ter ciúmes. E aí você vai descobrindo cada vez mais histórias. Gente, o avô dela, incrível, perfeito, ele é muito, muito legal. E ele sabe de toda a história dela, né? Até da vida passada dela. Então é realmente incrível. E conforme você vai lendo a história, você vai descobrindo mais coisas. Mas assim, realmente coisas que você nunca imaginaria. O plot é muito legal. Eu só não sei se eu ainda gosto do que vai ser o principal para ela. Mas a história tá sendo muito legal. E eu indico muito vocês lerem. Para quem não gostar do desenho, deixa de lado, só ler a história, é muito legal. É um passatempo muito bom. E uma outra tristeza também que eu tenho é que depois o pai dela vai cortar o cabelo. Por quê, gente? A Maria Shampoo fica triste nessas horas, né? Por que eles fazem isso? Por quê? Um cara é todo gato com cabelão e vão lá e cortam o cabelo dele? Não pode, é errado isso. Um abaixo assinado para não cortarem o cabelo dos cabeludos. Entendeu? Então vou ler, gente, depois do meu desabafo. Esse último se chama Eu Me Tornei a Filha Adotiva do Protagonista,
que conta a história deste duque, que ele é um duque muito poderoso. Nesse mundo existe magia e ele realmente é um dos mais poderosos e o melhor, como diria, parceiro para casamento. Então assim, ele é um solteiro muito cobiçado. E aí, do nada, um dia ele decide adotar alguma criança. Mas por que ele decidiu adotar uma criança? Porque ele tinha um amigo e o amigo dele ficou fazendo inveja pra ele, que tem um bebê agora. Ai, mas o meu filho acabou de falar papai, que não sei o que, começou a falar um monte de coisa. Ele, que você morra, que não sei o que, tipo, respondendo assim, mas na verdade ele ficou morrendo de inveja e falou assim: eu vou adotar uma criança. E que? Tá de brincadeira? Eu não tô brincando, eu vou adotar uma criança. Aí ele começa a procurar pelos orfanatos alguma criança para ele adotar. Porém, as crianças olham para ele e já começam a chorar. Não consegue nem olhar direito na cara dele, já começa a chorar, porque ele realmente passa essa aura de poder, né? E assim, de meio malvado também, né? Então as crianças não se aguentam. Até que ele estava saindo de um orfanato específico e aí uma criança grita, aí ele já olha assim, a criança estava tentando se desgarrar de um cara que estava segurando ela toda sujinha assim, fala: ei, você que não sei o que, começa a falar com ele, tipo, dá de frente com ele mesmo, não chora. Ele falou: você não sabe de quem você tá bloqueando o caminho aqui? Aí ela, tipo assim, ficou olhando pra ele, mó séria. Aí todo mundo olha assim, meu, ela é muito parecida com ele. O cabelo da mesma cor, o olho da mesma cor, ela tem essa selvageria nos olhos também, essa coragem. Conseguiu, tipo, bater de frente com ele mesmo. Então ele começa a perceber o lugar todo maltratado. As crianças que apresentaram foram algumas só que eles deviam ter arrumado na hora. E aí ela conta, ela muito corajosa conta que tal, esse tio fez isso, esse tio faz aquilo, não sei o que. Tipo, não liga não para as consequências do que poderia acontecer com ela. Então ele já se decide que o que vai adotar ela. Aí ele pergunta até qual era o nome dela. Ela falou que eles chamavam ela de Nia, alguma coisa assim. Só que ela não gostava, ele realmente, esse nome não combina com você. Seu nome vai ser Leônia. Gente, eu achei incrível o nome. Achei muito poderoso, assim, pra ela, combina muito. Gente, mas o caminho inteiro ela vai discutindo. Ela é muito bravinha, uma fofura. E aí começa a interação deles e é engraçado. Aí chega lá, né, na mansão, ele já coloca um cavalheiro, na verdade uma cavalheira pra cuidar dela. Aí vê que ela é toda muito, muito malnutrida, assim, malnutrida, desnutrida, cheia de roxo, ela apanhava muito. Aí quando ela se arruma, ela parece uma pestinha, gente, é muito engraçado. Ele, você é bem feinha. Porque ela tá toda magrinha e tal, aí ela fica puta, eles ficam discutindo. E aí ele começa até a desconfiar, porque ele começa a ver uns traços de poder nela que só a família dele tem. Então ele desconfia que ela seja filha de uma prima dele que fugiu da casa há muito tempo atrás. Então realmente é da família, assim, mas é muito fofo o jeito que ele trata ela. Ele realmente começa a gostar muito dela como filha, assim. E, gente, um detalhe, ela lembra da vida dela passada e que ele era o protagonista de uma novela, de uma história que ela tinha lido. Por isso que se chama Eu Me Tornei a Filha da Filha Adotiva do Protagonista, porque realmente, então assim, uma hora vai surgir uma namorada pra ele, né? E a gente ainda não sabe muito bem, né? Mas eu tô louca pra ver também isso que vai acontecer. Se vai ser uma pessoa legal, como é que vai ser? Se vai ser uma protagonista que é normal ou vai ser aquela protagonista que vira vilã, sabe? Então vai ser muito legal. E quando a gente vê o poder dela, gente, realmente ela é poderosa. É muito legal. E o jeito que ele consegue acalmar ela, suprir o poder dela. Porque como ela é pequena, ela não tem o controle do poder ainda, né? Então é muito legal essa relação dos dois. Por isso que eu indico muito este manhwa. E o vídeo fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse tema. Se vocês quiserem uma parte 2, deixem aqui nos comentários. E é isso, gente. Beijo!